Boa noite, gente. Então, depois de várias tentativas, eu acho que eu descobri o problema do nosso áudio que não estava acontecendo aqui na nossa transmissão. Então, por favor, você que for chegando aí, né? Aí, Renatinha. Deu certo, Renata? Tá me ouvindo? Ah, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Muita luta, muita luta. A tecnologia deixa a gente doido. Pois bem, gente, então vamos lá, né? Boa noite aí ao pessoal aí que persistiu, né? Para a gente seguir o nosso estudo. Hoje, então, vamos ao capítulo 20, o capítulo 18, esse é o nosso vídeo 24, versículos de 9 a 24 do capítulo 18, tá? Então, você que vai chegando, vai colocando aí o seu boa noite. Se você tiver alguma dúvida, pode postar também. Lembrando que os nossos vídeos, todos os nossos vídeos ficam salvos aqui na nossa página do Facebook e também no canal da igreja no YouTube. Bem, os capítulos 17 e 18 são capítulos que se ocupam do tema da Babilônia, né? Então, a gente tem aí a Babilônia é como o Apocalipse descreve a realidade pecaminosa presente no mundo, né? Presente em todas as sociedades, presente em todas as nações, em todos os períodos da história. A Babilônia equivale àquilo que, em outras partes do Novo Testamento, se chama o mundo, né? Sobretudo no Evangelho de João. Pense, por exemplo, quando Jesus disse assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Está lá em João capítulo 17. Então, eles não são do mundo é exatamente a ideia da Babilônia. Eles não são da Babilônia. Também em João 18 vai dizer assim: o meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Isto é, não pertence a essa realidade pecaminosa. Depois, no capítulo 15, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, ele me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, veja, pelo contrário, dele vos escolhi, dele vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Então o texto vai dizer que o mundo odeia os discípulos de Jesus. Por que o mundo odeia os discípulos de Jesus? Porque justamente eles não são do mundo. Então nós temos aí uma realidade que é exatamente o que aparece nessa realidade da Babilônia, né? Nós não pertencemos à Babilônia. Nós estamos nela, nós convivemos com ela, mas nós não fazemos parte dela. A nossa identidade espiritual não é daqui. E talvez o texto mais simbólico nessa perspectiva é o texto de 1 de João, capítulo 5, verso 19, que diz assim: sabemos que somos do mundo, que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro jaz no maligno é exatamente o que João quer dizer com a ideia da Babilônia. Então, eu creio que essa comparação com essa simbologia da Babilônia com a simbologia do mundo, fica bem claro aquilo que o Apocalipse quer dizer para a gente em relação ao significado dessa expressão. Então, a teologia joanina sobre o mundo é idêntica à teologia do Apocalipse sobre Babilônia. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque o mundo ele está espiritualmente morto no maligno. A gente tem aí que o mundo ele está nas trevas. E assim odeia a luz. Odiou Jesus, odeia os discípulos de Jesus. A igreja. Então, o significado espiritual de Babilônia é o mesmo de mundo. Em outras palavras, o termo mundo, ele mostra a extensão da influência espiritual da Babilônia. Como dissemos, Babilônia não se trata de pessoas, de lugares, de nações, é o mundo inteiro.
O capítulo 17, ele se ocupa em descrever para a gente quem é a Babilônia, ou seja, as características simbólicas desse sistema espiritual instalado no mundo. O capítulo 18, que é o nosso capítulo de hoje, ele vai mostrar a queda da Babilônia. No vídeo anterior, vimos os versículos 1 a 8, que trazem a manifestação do juízo de Deus sobre o sistema desse mundo, que coincide com a vinda, ou o dia da vinda do Senhor e o momento do juízo final. O restante do capítulo 18, que estudaremos hoje, fala das reações à destruição desse sistema maligno. Nos versículos 9 a 19, que é a primeira parte que a gente vai estudar hoje, nós temos a reação do próprio mundo à queda da Babilônia. Isto é, a reação daqueles que se beneficiavam da Babilônia diante da sua destruição. Os versículos 20 a 24 trazem a reação celestial, a celebração nos céus, porque a justiça de Deus triunfou sobre esse mundo. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, coloca aí o seu boa noite, faz igual a Denise aí que chegou agora aí, e vamos em frente, estudando a palavra de Deus hoje. Hoje a gente vai ter que ir um pouquinho para além aí das 9, porque demoramos a conseguir a nossa conexão, né? A pessoa está chegando aí, Ana Cristina também. Seja bem-vinda, querida. Bem, a pergunta é: qual é a reação do mundo à queda da Babilônia? Isto é, como é que o mundo reage ao fim desse sistema maligno instalado na realidade, no universo? Os versículos 9 a 19 vão mostrar para a gente. O mundo lamenta o fim da Babilônia. Esse é o ponto central desse trecho. Os habitantes da terra vão chorar, eles vão prantear, eles vão se lamentar que a Babilônia tenha acabado. Eles vivem um luto pela morte da Babilônia. Então fica claro o compromisso espiritual dos habitantes da terra com o sistema maligno que atua nesse mundo. É por isso que Jesus disse: nós estamos no mundo, mas não somos dele. O mundo nos odeia. Aqui é útil a gente se lembrar do capítulo 11, quando as duas testemunhas que representam o povo de Deus, dando testemunho do Evangelho ao longo da história, quando essas duas testemunhas são silenciadas, que a gente viu lá se tratar do momento onde a igreja é silenciada, qual foi a reação dos habitantes da terra? Qual foi a reação dos habitantes da terra quando a igreja se cala? Quando aparentemente o mundo vence a igreja? Veja o que diz lá, abre aspas, diz assim: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, da morte deles, e festejarão, enviando presentes uns para os outros. Esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Ou seja, a morte da igreja é motivo de festa para o mundo. A morte da Babilônia é motivo de luto, é motivo de tristeza. Então, a igreja, o mundo celebra o fim da igreja e o mundo se entristece, se angustia pelo fim da Babilônia. E por que isso? Porque a Babilônia era fonte de lucro para eles. Então, muita atenção nesse ponto. A ruína da Babilônia é a ruína do sistema maligno, é a ruína econômica dos habitantes da terra. Isso fica muito claro nesse capítulo.
como nós já vimos várias vezes aqui, a expressão os reis da terra, os habitantes da terra, identificam a identidade espiritual desse pessoal. Então eles pertencem a esse mundo. É o contrário dos salvos, que estão aqui não são daqui. Os reis da terra, os habitantes da terra, são aqueles que são daqui. E eles não têm, embora sejam daqui e se relacionem com a Babilônia, eles não trazem nenhum tipo de amor verdadeiro pela Babilônia. Eles simplesmente se aproveitam dela, se beneficiam dela. E o diabo, Satanás, sabe disso, porque veja, trata-se apenas de uma troca de interesses. O mundo oferece riquezas, prosperidades, lucro, prazer, diversões, fama, sucesso, poder. O diabo recebe em troca pessoas que adotam o seu sistema de vida. São aquelas pessoas que no coração trazem a marca da besta. Elas não se prostram diante de Jesus. Para contextualizar, veja, nesses tempos que estamos discutindo aí a questão do racismo, né, é um assunto que entrou forte agora na mídia e na sociedade, e faz lembrar a gente da realidade da escravidão dos negros. Quantas pessoas ganharam dinheiro, enriqueceram às custas da escravidão dos negros? E aí quando você vai lá para estudar, né, a história, toda a discussão que se impôs para o fim da escravidão, para a abolição da escravidão, você vai perceber que as discussões elas passavam pela questão financeira. Pessoas que iriam ter prejuízo por conta do fim da escravidão. E aí, se a gente vem para os dias de hoje, a gente pensa, quantas pessoas, já falamos isso aqui, enriquecem e ganham dinheiro pelo mercado das drogas? Quantos enriquecem com o mercado da prostituição? Quantos enriquecem com o mercado da pornografia? Quantos estão enriquecendo às custas da exploração de pessoas em situações degradantes? Essa era a realidade da sociedade na época de João, na época do Apocalipse. Talvez pior. Porque toda a vida econômica, toda a vida política, toda a sociedade, ela estava associada à idolatria. Então, cada ramo da economia e da vida da cidade estava conectada a uma divindade. De modo que era muito difícil um comerciante, por exemplo, fazer o seu trabalho sem participar de uma cerimônia religiosa idólatra. Tá? Então, essa é a relação que o texto quer nos colocar, que o mundo ele se aproveita desse sistema maligno, ele tira vantagens desse sistema maligno. Tá? Então, por que as pessoas elas querem a manutenção do sistema maligno? Porque elas enriquecem com isso. É exatamente essa a lógica da Babilônia. A gente vai falar disso mais à frente. Então, voltando ao texto, do ponto de vista literário, o que a gente tem? O lamento da Babilônia ele é dividido em 3 partes. Os versículos 9 a 10, nós temos os reis da terra lamentando. Versículos 11 a 17, os mercadores, os comerciantes lamentam. E os versículos 18 a 19, os pilotos e marinheiros lamentam. Então nós temos 3 categorias, 3 grupos que oferecem o seu lamento por conta do juízo de Deus sobre a Babilônia. Por isso você vai encontrar 3 vezes no texto, de 9 a 19, a expressão
ai, ai da grande cidade. Então essa expressão se repete 3 vezes. O trecho todo é inspirado lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 26 a 28, onde o profeta anunciou o juízo de Deus sobre a cidade de Tiro e o lamento daqueles que obtinham vantagem a partir dela. Justamente lá, lá em Ezequiel, nós vamos ter essas 3 categorias. Os reis, os mercadores e os marinheiros, os pilotos, vão lamentar, vão chorar o fim, a destruição da cidade de Tiro. Então, essa estrutura é transposta aqui para a realidade espiritual da Babilônia. Então, seguindo o texto, primeira parte do texto fala do choro dos reis da terra, o lamento dos reis da terra em relação à Babilônia. Já lá no capítulo 17, verso 2, nós fomos informados que esses reis da terra são aqueles que se prostituíam com a Babilônia. Capítulo 18, verso 3, nos é apresentada a mesma informação. Aqui é dito que, além deles se prostituírem com a Babilônia, eles se aproveitam do seu luxo. Os reis da terra, eles representam os poderosos desse mundo. Aqueles que se tornam poderosos por causa da Babilônia. Repare que lá no capítulo 19, eles estão juntos com o anticristo, fazem uma coligação com o anticristo para lutar contra Jesus na grande batalha espiritual do final dos tempos. Então, para você que chegou agora, para você se situar aí no que a gente está conversando, nós estamos hoje aí estudando o capítulo 18 do livro do Apocalipse. E nesse capítulo, a segunda parte desse capítulo, que são os versículos de 9 até 24. Do versículo 9 ao 19, nós temos o lamento dos habitantes da terra em relação à destruição, ao juízo de Deus sobre a Babilônia. Sendo a Babilônia o sistema espiritual maligno instalado no universo, que é idêntico à expressão mundo, conforme a gente diz que nós não somos do mundo, não devemos amar o mundo, que o mundo nos odeia. Então essa ideia de mundo, ela é representada em João pela ideia da Babilônia. Então, estamos agora na primeira parte dos versículos 9 e 10, onde os reis da terra lamentam a destruição da Babilônia. E esses reis da terra são aqueles que se beneficiam com a Babilônia. Eles lamentam, eles choram ao ver a fumaça que sobe da cidade, porque ela foi incendiada pelo fogo do juízo de Deus. Então, essa ideia de fumaça, incêndio, são metáforas para o juízo de Deus que virá sobre o mundo. A segunda carta de Pedro mostra que essa realidade, como conhecemos, tudo será desfeito pelo fogo. Fumaça e incêndio precedem, a fumaça e o incêndio desse universo precede a chegada de novos céus e nova terra. Lá no capítulo 14, versos 9 a 11, o Apocalipse vai dizer que a fumaça e o incêndio são o juízo de Deus sobre o mundo, a besta e seus adoradores. Então, abre aspas aí, capítulo 14, 9 a 11, diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado, sem mistura, no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Então, os reis da terra, eles se lamentam, porque eles veem o fogo, a fumaça,
que sobe do juízo de Deus sobre a Babilônia. Por que eles sentem, eles ficam apavorados, eles ficam amedrontados? Porque eles sabem que se a Babilônia está sendo destruída, em breve isso acontecerá também com eles. Eles fazem parte desse sistema. O Apocalipse então descreve, ele separa, né, para fins didáticos, a realidade da Babilônia dos seres humanos que habitam nela, que usam ela, que se beneficiam dela. Por que o Apocalipse ele faz essa separação? Para um objetivo de ensino, para que você entenda que esse sistema da Babilônia ele já está presente no nosso mundo. Então, as pessoas que hoje leem, ouvem, escutam essa mensagem, elas podem tomar a decisão de sair dessa realidade e viver uma nova vida aos pés de Cristo. Dizer não à Babilônia, dizer não ao anticristo e se prostrar aos pés de Jesus. Então o Apocalipse, ele didaticamente separa o juízo de Deus sobre esse mundo do juízo de Deus sobre os habitantes desse mundo. Agora, esses que se prostituíram com a Babilônia também experimentarão esse mesmo juízo, se não se arrependerem e não se voltarem para Jesus. Aí o texto segue para a segunda parte do lamento, que é o lamento dos mercadores da terra, né? Os comerciantes, aqueles que faziam literalmente negócios. Então, os reis, a expressão reis da terra, enfatizam aqueles que da Babilônia retiram as condições para o poder, né? Então, a metáfora do rei da terra é a metáfora do poder político, do governo, daquele que está governando. A metáfora dos mercadores, dos comerciantes, são aqueles que enriquecem por meio de negócios, né, que têm lucro, que fazem comércio, que ganham dinheiro com isso. E o texto vai apresentar isso. Veja que o texto traz uma lista com mais de 20 produtos diferentes que são comercializados por esses mercadores da Babilônia. É uma lista grande, né? De pedras preciosas a móveis de madeira, incluindo mármore, canela, trigo, gado, cavalos. Então, a ideia é que a Babilônia seja uma grande feira de vaidade, o mercado consumidor de todos esses produtos. O fim da Babilônia é prejuízo para eles, né? Por isso eles lamentam. O texto vai dizer: já ninguém compra a sua mercadoria. Repare que alguns desses objetos aparecem na descrição da Babilônia no capítulo 17. Diz lá: achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Então, a Babilônia, ela fazia negócios com esses comerciantes. O fim da Babilônia é o fim desses negócios. Por isso eles se lamentam. A fonte de lucro deles foi extinta. Então, chama a sua atenção para algo que vem no final dessa lista. Por quê? De produtos, né? No final dessa lista de produtos. Porque vai lá, junto com ouro, com prata, com seda, com especiarias, com animais, o texto diz que eles comercializam vidas humanas, se possível, inclusive, suas almas. Essa aqui, queridos, é o que a gente poderia chamar de face pecaminosa do capitalismo, né? E aí, quando eu falo de face pecaminosa do capitalismo, isso não quer dizer, né, para ficar bem claro, que o contrário do capitalismo, ou que o socialismo, ele seja necessariamente melhor. Nessa altura, né, depois aí de 24 vídeos
do Apocalipse, precisa ter ficado claro para você que não há regime político, ou sistema de governo, ou organização social, sistema econômico que esteja isento dos efeitos pecaminosos e malignos da Babilônia. Isso não tem a ver com opção política, candidato, partido, filosofia, ideologia. Mesmo os melhores governos, as melhores ideias, os melhores sistemas de governo, as sociedades mais avançadas estarão sob os efeitos espirituais da queda. Trarão as marcas da ação do anticristo no mundo. Como vimos, inclusive, mesmo as organizações eclesiásticas poderão sucumbir diante da sedução da Babilônia. Então a gente não está pensando apenas em outras religiões, mas é algo que atinge a igreja. A Babilônia entra na igreja, a Babilônia corrompe a igreja. Na linguagem do Apocalipse, nós vamos ver que comunidades cristãs, era o caso lá da comunidade de Tiatira, podem se prostituir com a Babilônia, abrindo mão, renunciando à fidelidade a Jesus. De modo que, do ponto de vista político, o ensino do Apocalipse é lembrar que a nossa fidelidade exclusiva é de Jesus. Não a líderes políticos ou a qualquer sistema que governe a nossa sociedade. Independentemente do período da história que a gente viva, toda a sociedade trará, todo governo trará, todas as estruturas trarão, às vezes mais, às vezes menos, as marcas da Babilônia, as marcas do anticristo, as marcas dessa grande operação maligna instalada nesse lugar que o Evangelho de João chama de mundo. Isso não significa, naturalmente, que todos os sistemas políticos sejam iguais, né? Que não existam políticos melhores do que outros, sistemas melhores do que outros, governos melhores do que outros. Tá? A partir das nossas convicções espirituais, nós devemos julgar as opções que aparecem para a gente naquele momento histórico. E nós devemos lutar pelos valores que nós acreditamos estarem mais próximos do reino de Deus. Agora, então, feito esse grande parênteses, o meu ponto com o capitalismo é entender que, apesar de todas as vantagens que ele oferece, de fato ele oferece uma série de vantagens, ele também trará as marcas espirituais do sistema maligno desse mundo. E a gente não pode esquecer disso. E isso fica claro aqui no capítulo 18. Tudo e qualquer coisa é transformado em produto. Esse é o problema. Tudo é comercializado e comprado, negociado pelo preço certo. É a famosa ilusão de que o dinheiro compra tudo. E aí, quando a gente fala de comprar tudo, né, a gente precisa entender esse tudo, porque na Babilônia esse tudo se torna muito crítico. Veja, se você olhar a lista, com atenção essa lista de produtos comercializados na Babilônia, você verá que certamente você tem na sua casa alguns dos produtos que eram lá negociados pela Babilônia. Veja só: roupas de seda, canela, trigo, vinho, óleo, carnes, móveis de madeira, joias de ouro. Então, tudo isso é o que estava lá nesse comércio da Babilônia. Qual é o problema? O problema não está na canela, o problema não está no trigo, o problema não está no vinho, o problema não está no móvel de madeira, o problema não está no mármore. O problema é que, juntamente com tudo isso, essa mesma Babilônia negocia, vende religião, sexo, seres humanos, famílias, violência. E em troca disso, as pessoas vendem a sua honestidade.
elas comercializam a sua família, os seus princípios, elas negociam o seu corpo, elas comercializam a sua fé. O Evangelho vai na contramão disso, porque o Evangelho nos fala da graça, o custo da nossa salvação foi pago por Jesus. O Evangelho nos fala da fé, a minha confiança não está no que o mundo, no que a Babilônia pode me oferecer, quem me sustenta é o Senhor. O Evangelho fala da obediência aos mandamentos de Jesus, ainda que, se preciso for, eu ter prejuízos, eu perder conforto, eu perder privilégios, eu perder vantagens, eu ir parar na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente. Então, essa é a reflexão que a gente precisa ter, né? Lembrar que toda a beleza, todo o luxo, todas as riquezas da Babilônia, elas servem para nos fazer, nos tirar os olhos da Nova Jerusalém. Quem coloca os olhos aqui, quem está ou quem é seduzido pela beleza, pela glória da Babilônia, deixa de enxergar, deixa de ver, deixa de perceber que a verdadeira glória está na Nova Jerusalém que desce dos céus. Então, primeiro lamento, né? Vai aí nos versículos 9 e 10, onde a gente tem os reis da terra, aqueles que eram poderosos, que tiram o seu poder da Babilônia. Segundo lamento pela queda da Babilônia é dos comerciantes, daqueles que fazem negócios com a Babilônia, que enriqueceram às custas dela. E o terceiro lamento é curioso, né? Fala dos pilotos e dos marinheiros. Pensamos aqui na questão do trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam em navios, né? O comércio internacional naquela época era predominantemente por meio marítimo, e ele fala daqueles que, dos marinheiros, dos pilotos, daqueles que deixarão de ter trabalho por conta da Babilônia. E aqui, claro, fazendo parêntese, né, não quer dizer que trabalho seja ruim nem pecaminoso, longe disso. A gente sabe que o trabalho foi criado por Deus. Na verdade, o trabalho ele antecede ao pecado, porque Deus ele criou o ser humano, colocou ele no jardim e deu tarefas para o ser humano. Deus vai dizer que ele trabalha até agora, né? De modo que a nossa perspectiva de novo céu, nova terra, a gente não ficará numa situação passiva, sentado, assistindo alguma coisa. Teremos atividades. Então, trabalhar não é ruim, né? O problema hoje, no nosso tempo, são as condições de trabalho. Aí é uma outra discussão, que todas as condições de trabalho são afetadas pelo pecado também. Então, a gente não trabalha com satisfação, com prazer, e muitas vezes o nosso trabalho não tem significado em termos de glorificar a Deus. Mas o ponto aqui do lamento desse terceiro grupo são aqueles que tinham o seu trabalho de todo o sistema pecaminoso. O seu trabalho, ele é a sua profissão, né? As suas atividades estão relacionadas ao mercado do pecado, ao mercado das ações malignas. Pense, por exemplo, na questão do tráfico de drogas, né? Quantas pessoas, entre aspas, são trabalhadoras desse mercado? Pense na prostituição. Quantos são os trabalhadores envolvidos no mercado da prostituição? Assim é a Babilônia. Então, aqui nós temos o auge do lamento, né? Como se fosse uma progressão. O texto vai dizer assim, as pessoas elas choram, elas jogam pó sobre a cabeça, elas gritam devido ao fim
da sua fonte de lucro, né? Então a Babilônia que os enriquecia, ela agora foi destruída. Então, vamos lá, vamos resumir aí. Nós estamos aí no capítulo 18 do Apocalipse. O capítulo 18 ele tem 3 partes. Tá? A primeira parte foi tema do nosso vídeo anterior, da segunda-feira. Então a primeira parte foi tema do nosso vídeo anterior da segunda-feira, onde a gente estudou o juízo de Deus sobre a Babilônia. A segunda parte vai dos versículos 9 a 19, que a gente acabou de ver, onde os habitantes da terra lamentam o fim da Babilônia. Então os mercadores da terra, os reis da terra e também os pilotos, os marinheiros, eles acabam lamentando o fim da Babilônia. Só colocar aqui o carregador do celular. Tá? E agora nós vamos ver a terceira parte do capítulo 18, que trata pra gente de que enquanto os moradores da terra, eles lamentam, né, o fim, a extinção da Babilônia, os céus, o povo de Deus, eles celebram, eles adoram a Deus, porque o juízo de Deus sobre a Babilônia chegou. Né? Olha que interessante, né? Deixa eu ajeitar aqui. Então vamos lá, deixa eu tentar ajeitar aqui por conta do carregador do celular. Então vamos lá, para a terceira parte, os versículos 20 a 24. Eles vão descrever para a gente essa reação celestial sobre a queda da Babilônia. Na verdade, é um convite, o texto convida para que anjos e a igreja do Senhor, os salvos, adorem, celebrem. O texto vai dizer o seguinte: exultai sobre ela, ó céus, e vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra a Babilônia julgou a vossa causa. Na verdade, aqui é importante observar, a celebração aqui é do triunfo da justiça de Deus. O texto aqui possui 2 efeitos. De um lado, descrever essa realidade escatológica do final dos tempos. Tá? Um dia, a justiça de Deus triunfará nesse mundo e toda perseguição contra a igreja cessará. Então nós somos informados dessa realidade. Em segundo lugar, já sabedores dessa informação, podemos aqui agora celebrar, comemorar. Por quê? Deus está sentado no trono. Ele continua no governo. E um dia, a causa do reino de Deus triunfará nesse mundo. Então veja, é interessante observar aqui, para a gente diferenciar a perspectiva da justiça de Deus da perspectiva da vingança. Ok? Não se tem em vista aqui o ponto, o X da questão, a ênfase do texto, ou a ideia do texto, não é uma vingança contra os incrédulos. Ok? Não há prazer, não há comemoração nas pessoas serem condenadas. Não há alegria em ver pessoas indo para o inferno. A alegria da igreja. Então, o que está aqui, veja, é até importante observar que o texto não está falando de pessoas. Lembra que eu falei no início? Que o texto faz uma separação entre o sistema maligno, que é o da Babilônia, das pessoas incrédulas que se aproveitam, que fazem parte desse sistema, que se prostituem com esse sistema. Tanto é que essas pessoas estão lá. Então elas lamentam, a igreja celebra. Por que a igreja celebra? Porque a Babilônia representa o inverso do reino de Deus. E a nossa esperança está na chegada do reino de Deus.
A nossa esperança está em novos céus e nova terra, nos quais não haverá mais nem pecado, nem dor, nem tristeza, nem angústia, nem sofrimento. Então, o fim da Babilônia é a nossa alegria. Lá teremos o cumprimento das bem-aventuranças. Lembra quando Jesus fala das bem-aventuranças? Lá experimentaremos o consolo, lá herdaremos a terra, lá teremos a nossa fome e sede de justiça saciada. Lá Deus se fará presente. O fim da Babilônia é o fim do dragão, é o fim da besta, é o fim do falso profeta, é a chegada da Nova Jerusalém, com a presença do Senhor habitando conosco. Então, o texto descreve esse fim da Babilônia por meio de uma ação simbólica. Tá? Deixa eu ajeitar aqui o telefone novamente. Pronto. Hoje tem muita dificuldade, né, para fazermos esse vídeo. É uma luta. Deus está abençoando, a gente vai chegar até o final, em nome de Jesus. Então, há uma ação simbólica aqui do texto que vai dizer o seguinte: há uma pedra jogada no fundo do mar. Tá? Então, essa ideia da pedra jogada no fundo do mar, o texto diz assim, vou ler aqui. Então, um anjo forte, diz o texto, levantou uma pedra com uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, esse anjo, ele pega essa pedra, joga no mar, essa pedra cai no fundo do mar, e essa ação, ela representa o fim, a extinção da Babilônia. Então, esse texto, ele retoma uma série de textos da Bíblia que trazem essa ideia de uma pedra sendo jogada, representando o fim de alguma coisa. Então, Neemias, isso aparece em Jeremias 51, Ezequiel 26, mas especialmente, particularmente importante, Neemias 9:11, que diz assim: lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Então, o texto de Neemias está retomando, recapitulando o que Deus fez com os egípcios que perseguiam os israelitas. Então, os perseguidores do povo de Deus foram lançados nas profundezas do mar como uma pedra nas águas. A mesma ideia aparece aqui em relação à Babilônia. E o próprio ensinamento de Jesus também ecoa aqui no texto. Mateus 18, versículo 6, vai dizer assim: qualquer um, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, e aí Jesus está pensando em todos os discípulos dele, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Veja que aqui é usada uma pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Então, justamente o texto vai dizer que esse sistema que perseguiu os discípulos de Jesus vão ser condenados, experimentar condenação, como quem é jogado nas profundezas do mar. O fim da Babilônia também é descrito como o fim da música, né? O fim das festas, o fim do trabalho, até mesmo o fim dos casamentos. As celebrações acabam, o carnaval terminou. Tá? O tempo de luto chegou na Babilônia. O texto vai dizer assim: nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice. Nunca mais trabalhará dentro de seus muros a luz da candeia. Ou seja, as luzes vão se apagar.
Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. É um caos, trevas, solidão, deserto, silêncio, luto. Para terminar, o texto apresenta aí 3 motivos para o juízo de Deus sobre a Babilônia. Lembrando que não se trata de vingança, se trata da justiça de Deus. E no que se baseia essa justiça de Deus? Em primeiro lugar, o texto diz que os mercadores da terra se colocaram como grandes. O tema da autoglorificação em oposição à glória de Deus, ele atravessa essa perspectiva da Babilônia. Então a Babilônia é o lugar da vaidade, da autoglorificação. As grandes nações do passado, e o tempo todo o Apocalipse retoma o exemplo delas, são exemplos concretos de povos, governos, nações que se vangloriaram das suas conquistas. Assim aconteceu com o Egito, assim aconteceu com Tiro, a cidade de Tiro, assim aconteceu com a cidade de Nínive, assim aconteceu com a cidade da Babilônia, com o império da Babilônia, assim aconteceu com o povo de Israel, e assim acontecia com a cidade de Roma e o império romano. Então é uma tentação constante que devemos lidar, essa tentação da glorificação nossa, porque Deus nos chamou não a nos glorificarmos. O único que deve receber glórias é Ele. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Deus nos criou para glorificá-lo. Deus não nos criou para recebermos glorificação. E quando a gente faz de qualquer outra coisa que não o Senhor motivo de glorificação, então nós estamos novamente no sistema da Babilônia. Em segundo lugar, o motivo do juízo de Deus sobre a Babilônia tem a ver com idolatria, feitiçaria e prostituição. Veja aí que interessante que Jezabel, que é uma figura icônica na Bíblia para a prostituição, ela, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 22, vai dizer assim: perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então é interessante, desde lá de Reis, desde lá da situação de Jezabel e por toda a Bíblia, há uma correlação entre problemas morais e problemas espirituais, especialmente a correlação entre prostituição, sensualidade, idolatria, feitiçaria. As duas coisas acabam caminhando juntas. Ou seja, a Babilônia oferece o quê? A Babilônia oferece idolatria. E a Babilônia oferece também favores, prazeres sexuais. É isso que está muito claro. Observe lá em Gálatas 5, quando se fala de obras da carne, entre as obras da carne estarão prostituição, feitiçaria e idolatria. Na mesma lista, na mesma frase. Toda a descrição da Babilônia vai nessa direção. Então a Babilônia vai ser julgada por Deus e condenada por quê? Primeiro, porque ela se vangloriou das suas conquistas, da sua beleza, do seu luxo, das suas riquezas, do que ela produziu. Segundo, ela vai ser julgada porque ela não honrou a Deus, mas ao contrário, ela promoveu o culto a ídolos, promoveu falsas religiões, superstições, feitiçarias e ao mesmo tempo promoveu as prostituições e todo tipo de pecados relacionados à sexualidade. E em terceiro lugar, um terceiro motivo para a condenação da Babilônia, que é um tema importante no Apocalipse, que é o tema da perseguição na igreja, ou a perseguição contra a igreja.
o texto vai dizer, como dissemos no início, que a Babilônia ela não é só um lugar ruim, isto é, não é apenas um lugar onde as pessoas não adoram a Deus. A Babilônia odeia Jesus, odeia a igreja, por isso a persegue. Então, lembre que a Babilônia está em conexão com o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que perseguem a igreja ao longo do Apocalipse. E aí, como eu falei no início, o tema da justiça de Deus sobre a Babilônia é a resposta da oração para a igreja. Lá no capítulo 6, quando a gente estudou a questão dos selos, nós vimos que um dos clamores da igreja, a igreja que está sendo perseguida, a igreja que está sendo oprimida, é pelo juízo de Deus sobre a Babilônia. Então, esse momento, por isso a igreja celebra, porque Deus fez justiça, Deus honrou o seu povo, Deus cumpriu a sua promessa de que a esperança, né, a verdadeira vida, não é nesse mundo, é em outro lugar, é em outra realidade. Então, os habitantes da terra lamentam, choram, sofrem. Por quê? Porque rejeitaram a pregação e colocaram a sua confiança, né, a sua glória, fizeram da Babilônia a sua glória. Por isso, sofrerão o juízo juntamente com ela. Enquanto que para aquele que espera no Senhor, o fim da Babilônia é o cumprimento das promessas do Senhor na Nova Jerusalém. Bem, gente, são 9h20, graças a Deus, louvado seja Deus, hein? Hoje foi dureza, tá? Mas o Senhor nos deu graça para poder completar o nosso estudo aqui com vocês, né? Então quero agradecer muito, né, o carinho, o empenho, a dedicação aí de vocês. O pessoal aí voltou umas 300 vezes. Então, registrar aqui a minha gratidão a você que colocou seu boa noite. Então, se você chegou aí no processo aí, não colocou seu nome, coloca o seu nomezinho aí no boa noite, para a gente poder agradecer você. Então, a Renatinha, né, nossa seguidora fiel, o Rogério, a Priscila também, seguidora nossa aí, super fã, junto com o Alain, Raquel, Ana Paula, Vilma, a Deusa, a Andresa também, né, foi e voltou com a gente aí, perseverou para chegarmos ao fim do nosso estudo de hoje. A Graça, a Roseli e o Carlos, Denise, Ana Cristina, a irmã Dilza, né, o Lauro, Noelle, que bom tê-la aqui, nosso meio, Noelle. Simone Leal, Simone Machado, Simone estão aí, ó, firmes com a gente. Joema, glorificando a Deus, né? Deus é maravilhoso. Tânia, muito bom tê-la aqui com a gente, Tânia. Deus abençoe. Espero que tenha se beneficiado aí com a nossa reflexão sobre a palavra de Deus. E é isso, gente. Deus abençoe. Vamos orar para segunda-feira, a gente ter aí um estudo mais tranquilo e a gente poder continuar. Agora vamos para o capítulo 19, hein? Capítulo 19 do Apocalipse, já na reta final aí do nosso estudo, com a graça de Deus. Deus abençoe, que o Senhor dê a você uma noite de paz e a gente segue estudando a palavra de Deus aí na próxima segunda-feira. Um grande abraço aí para todos. Boa noite.